Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Olá, seja bem-vinda ao nosso último encontro sobre as reflexões do livro de Ruth, baseado na obra do pastor Baneses Neto, editado pela Luz e Vida. Sim, estamos agora no último tempo que essa história da Bíblia nos traz. Estamos agora no tempo histórico. Isso mesmo, um tempo histórico. Veja então como termina o livro de Ruth. Com esse texto, verso 18 ao 22 do capítulo 4. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Veja que essa linha de pessoas aí, que ninguém nem considerava, entrou então na linhagem de Davi. Quando Deus intervém, os acontecimentos corriqueiros do dia a dia ganham um significado extraordinário na história. O que seria uma lista simples de nomes familiares se tornam nomes importantes e significantes na história da humanidade. E é assim que esse livro e essa história termina, não é? Encerrando então aí uma bela cena de um tempo histórico, onde é recordado os antepassados do rei Davi, onde Boaz e Ruth fazem parte como bisavós de Davi, de onde viria o Cristo Jesus. O resgatador e o salvador do mundo nasceria também em Belém de Judá, mesma cidade de Boaz. Boaz foi neto de Raabe. Lembra de Raabe, lá da história do Velho Testamento? A prostituta salva por Deus em Jericó, que passou a fazer parte da genealogia de Jesus? Que lição de amor e resgate, não é verdade? Boaz, o resgatador, faz parte da linhagem daquele que seria o maior de todos os resgatadores que a história do mundo já teve e nunca haverá outro igual. Me refiro a Jesus Cristo. Então, lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o lindo resgate de Deus através de Jesus Cristo. Mas o livro de Ruth, ele também nos mostra um tempo histórico brilhante, pois vimos gente que fora rejeitada, gente que não era nada, se tornarem gente importante e utilizadas por Deus para preparar o caminho do grande resgatador que um dia viria. Hoje, todos nós fazemos parte dessa história. Fomos incluídos nela, não importa a cor, a raça, a condição social, emocional, intelectual. Vemos com isso que no desfecho, nessa bela história de Ruth, nós somos também protagonistas. Jesus estendeu o resgate a todos. Tanto a sua genealogia quanto a sua trajetória no mundo são exemplos disto. Não é? Você lembra aqui no ministério de Jesus, quando ele se tratou a Zaqueu, um corrupto cobrador de impostos? Maria Madalena, uma prostituta, ele curou. Os leprosos também, rejeitados pela sociedade, Jesus chegou perto deles. Então, Jesus trouxe para perto de si pessoas simples, homens fracos, né? E fez deles gigantes. Gigantes espirituais. Jesus foi aquele que olhou com compaixão e misericórdia para todos, convidou todos os cansados e oprimidos para virem a ele e teriam alívio na sua alma. Então, concluindo essa nossa história, o que fazer quando nós percebemos que o nosso histórico familiar não foi tão bonito, tão saudável, né? Como podemos lidar então com a gente da família que foi rejeitada ou com a nossa própria rejeição? Você já se sentiu excluído ou rejeitado alguma vez? O mais sensato é olhar para nós mesmos e vermos que não somos perfeitos, não é? Que também temos nossos problemas. Portanto, todos nós precisamos do resgatador em nossas vidas e de estender ajuda e amor àqueles que estão ou que foram rejeitados também na sua história. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versos 10 a 12, diz que não há nenhum justo sequer, nenhum que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis.
Então Jesus é que foi a nossa justiça, não é? Jesus é que nos resgatou, nos tirando dessa desgraça e nos colocando no seu reino. E nele sim nós temos a redenção dos nossos pecados. O livro de Ruth também veio nos revelar esse amor leal de Deus por nós. Vem apontar para a cruz, para o túmulo vazio, onde deu-se o nosso resgate por meio da morte e ressurreição de Jesus. Se você foi resgatado, já está unido com Deus e tem motivo de celebrar como Ruth, o Evangelho de João, verso 1, 12 e 13, diz que nós que o receberam, todos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que não nasceram por ordem natural, mas que nasceram pela vontade de Deus, do Espírito Santo de Deus. E Paulo, em sua carta aos Colossenses, também ele nos diz que devemos dar graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, nós somos amados, resgatados por Jesus. Boaz apenas foi aquele que apontou para essa grande verdade. Ele ilustrou na sua história o grande resgatador, Jesus Cristo. Então, terminando essa história, terminando toda essa jornada e todo o aprendizado que tivemos nesses exemplos que o livro de Ruth nos traz, podemos fazer a oração seguinte. Senhor, muito obrigado por me colocar como parte da sua família. Obrigado pelo resgate eterno, pela herança eterna e pela linda história de um amor leal que o Senhor está escrevendo na minha vida. Eu te louvo por ser considerado uma filha amada por ti. Amém. Amém. Que o Senhor lhe abençoe. Que você seja resgatada por esse grande amor de Deus. Obrigada pela sua audiência a todos os nossos vídeos da história de Ruth.